Prosseguindo aqui, eu quero lembrar a você que nós temos as duas variáveis get e post que podem ser utilizadas para receber os dados do usuário. Agora aqui nós vamos ver as diferenças entre as duas. Quais são? Quando eu uso o método igual a get, ou eu não uso nada no form, que é o caso lá da nossa página, então vamos voltar aqui. Ó. Em nome.php, aqui no form, eu simplesmente não preenchi nada no method. É como se eu tivesse ajustado o method igual a get. Quando eu uso o método igual a get, a variável que eu vou utilizar lá em PHP para receber esses dados será cifrão_get. O que acontece quando eu uso esse método igual a get? Duas coisas. Os dados ficam visíveis lá na barra de endereço e eu tenho um limite na quantidade de dados. Então, aqui em cima, se você prestar atenção, o que o usuário digitou lá no campo fica exibido aqui em cima na barra de endereço. Assim, se forem dados importantes, por exemplo, se for uma senha do usuário que você estiver pegando, o ideal é não utilizar o método get. Além disso, a quantidade de caracteres que você pode inserir aqui nessa barra, ela é limitada. Então, você tem um limite no que você pode enviar aqui. Você não pode, por exemplo, enviar uma foto utilizando o método get. Mas você pode utilizar o método post. Qual é a implicação de usar o método post? A primeira delas é essa daqui, olha. O método post, os itens não ficam visíveis na barra de endereço. Então aqui, quando eu digito, por exemplo, ciclano e aperto enviar, por enquanto aqui ele está reclamando, né, que não tinha, está indefinido esse nome aqui. Mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto, só vamos prestar atenção aqui na barra de endereço. Nessa barra de endereço, daquele jeito que está ali, ela foi recebida assim, então ficou assim lá no navegador. Veja que não tem aqui os dados, não existe aquele separador interrogação e os dados. Por quê? Porque lá no form eu ajustei o form com o método igual a post. Então veja que se eu deixar vazio, é como se eu tivesse ajustado no método get. E aí fica visível na barra de endereço. Mas se eu colocar post, esse item não fica visível aqui. Tá? É lógico que o item viajou sim. A única questão aqui é que ele está reclamando que o índice está indefinido. Por quê? Porque na nossa página recebe nome, nós estamos usando aqui para pegar os itens get nome. E se eu fizer um var dump aqui por enquanto daquilo lá, olha, o que nós temos? Um vetor get vazio, ou seja, com 0 itens. Então, se você vier aqui, o get tem 0 itens. Por quê? Porque se você prestar atenção aqui, não tem aquele separador de dados e não tem aqui depois nenhum dado enviado. Então, não foi enviado por get e não chegou por get. Então, se eu tentar usar aqui o get nome, é lógico que ele vai dar um índice indefinido. Não existe nenhum item em get. Por outro lado, se nós fizermos aqui um var dump da variável post, como nós ajustamos aqui no formulário o método de envio post, então esses itens agora estarão disponíveis na variável post. Então aqui com o var dump eu vejo então lá, olha, post, cifrão underline post, tem o índice nome e está com o valor que o usuário digitou. Então agora aqui, ao invés de get nome, eu posso mudar a variável para get ou post nome.
e aí sim eu terei o resultado lá com o olá ciclano e sem o item aqui na barra de endereço. Isso é importante por quê? Porque quando nós utilizarmos itens importantes aqui, por exemplo, se eu inserir um item aqui que é a senha do usuário, então aqui agora eu criei mais um campo, o campo nome e o campo de senha. Por enquanto eu deixei o type igual a text, quer dizer que então o item ele é visível, mas se eu mudar aqui para password, ele continua sendo um campo de texto, mas esse item fica invisível ao usuário. Ele não consegue visualizar aqui aquilo que ele digitou. Mas, se você olhar aqui, o name igual a senha, ele será então enviado o dado. Por enquanto, eu vou mudar aqui para método get. Qual a implicação do método get? Os itens do formulário, os itens de input, eles são enviados após a interrogação. Então, aqui o primeiro item tem o name igual a nome, então vai lá o que o usuário digitou. Em seguida, o outro item que tem o name igual a senha será ajustado aqui também e vai ficar algo desse tipo aqui. Então, dessa maneira aqui, nós temos ajustado então lá na barra de endereço, por conta do método igual a get, os itens que o usuário digitou. Então, agora aqui, olha, quando o usuário digita ciclano 1, 2, 3, 4, 5, apesar de o usuário não ver esses itens na hora que ele está digitando aqui claramente, mas na barra de endereço o item viajou e está sendo exibido aqui nesse caso. Então a senha está bem clara aqui e não é isso que nós queremos. Para não exibir ali, você tem que mudar isso para post e utilizar lá no formulário então post. E agora aqui na segunda página eu recebo isso também na variável post. Então se eu fizer aqui um var dump de post, eu vejo aquela senha, apesar de não ser exibida, ela está aqui dentro do vetor. Então aqui no caso, com o índice nome eu tenho ciclano e com o índice senha eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Poderia até imprimir essa senha do usuário, que não é o que é feito normalmente. Por exemplo aqui. Sua senha é ponto post senha, que é o índice lá. Vou enviar novamente, tá lá. Então ele exibe aqui, por quê? Porque ele consegue acessar esse item aqui utilizando o cifrão underline post senha. O que eu quero que você faça agora como exercício é receber então o nome do usuário e a senha e verificar. Essa senha ela possui no mínimo 8 caracteres, então ela será uma senha válida por enquanto aqui, de maneira bem simples para nós, na nossa página. Não, ela não possui os 8 caracteres, então mostra para o usuário, olha, sua senha não é válida. Como fazer isso? Nós temos em PHP, então como fazer para receber a senha e contar aqui os caracteres. Então nós vamos lá no php.net, buscar lá
uma função que verifica o tamanho de uma string. Então aqui ele falou que aquilo lá, string length, não existe, mas ele deu algumas opções. E essa primeira aqui já serve para nós. Então ela tem aqui, olha, strlen retorna o tamanho de uma string. Então eu uso essa função com uma string aqui dentro dos parênteses e ela me retorna um inteiro. Então esses dois pontos aqui estão indicando o que será retornado. Então a string retorna o tamanho contado. Olha aqui, A, B, C, D, E, F tem 6 caracteres e echo strlen de str será 6. Então no nosso caso, nós vamos verificar lá o que o usuário digitou em senha, se a quantidade de caracteres é igual a 8. Como?